Fala aí, cara. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui no dia 7 de setembro de 2025, às 1h35 da tarde. Tô aqui num domingo. É o único dia que eu tô tendo de folga, né, essa semana. E semana que vem a minha folga vai ser no sábado. E aí eu vou trabalhar no domingo. Porque essa é a minha situação no momento, né? É o contexto que eu me encontro. E eu tô gravando esse podcast, que o meu intuito é compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, da minha trajetória aí, nesse longo processo de amadurecimento, as coisas que eu venho percebendo também na vida. E eu não acho que essa aqui vai ser uma gravação definitiva, vai ser a resposta para as pessoas. Mas acredito eu que seja um bom conselho para muitas pessoas, talvez um ombro amigo, espero, né? Pelo menos eu ficaria bem feliz em saber que eu pude ajudar um ou duas pessoas aí, cara, com as minhas histórias ou com os meus pensamentos, com as minhas impressões sobre a vida. E o meu objetivo é esse. Eu quero poder compartilhar um pouco do que eu aprendi. Mas antes eu preciso falar um pouco sobre mim, já que eu tô fazendo essa gravação focando também em pessoas que não me conhecem. Bem, eu atualmente tenho 22 anos, vou fazer 23 em novembro. Eu trabalho como auxiliar mecânico diesel numa empresa de ônibus. Estou nessa área aí. Caí de paraquedas e eu tô me desenvolvendo nela. Talvez eu pause aqui algumas vezes o áudio porque eu não tô sozinho em casa, mas enfim. Tô nessa área. Não tenho curso técnico, eu só tenho profissionalizante do meu tempo de jovem aprendiz. É uma empresa bem ruim. Uma empresa bem problemática, muito ruim mesmo, sabe? Não aconselho pra ninguém. É a pior empresa da Zona Oeste pra se trabalhar. Assim, com mecânica, né, de ônibus, ou qualquer outro cargo. Justamente porque essa empresa atrasa o salário. Já teve momentos que ela não pagou. Ela não paga FGTS. E a escala é 6x1, só que um pouco arrojado, né? Como eu expliquei no início. É um 6x1, mas é plantão no meu caso. Então vai ter dias que eu vou trabalhar. Vai ter semana que eu vou trabalhar domingo e folgar sábado. E semana que eu trabalho sábado e folgo domingo, né? Se eu tô folgando domingo essa semana, é porque na semana passada eu trabalhei domingo. É assim que funciona por aqui. Então eu estou nessa situação. Tenho muitos motivos para argumentar que essa empresa é bem ruim, sabe? Mesmo você, jovem, que está prestes a entrar no mercado de trabalho, cara, acredito eu que você não vai encontrar um trabalho sob essa escala, igual eu tenho. E também você não vai trabalhar nas condições que eu trabalho. Tá? Então fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que imagino eu que a maioria de vocês que forem entrar no mercado de trabalho, vocês não vão pegar um trabalho tão ruim, um trabalho tão ralado assim, tá? Um dos motivos para eu estar aqui é porque eu escolhi isso, né? Eu não quero fazer faculdade, não me vejo fazendo faculdade. Tô com 22 anos hoje, cara, mas lá pros meus 17 anos de idade, comecei a ficar mais desesperado ainda, né? Porque eu já pensava nisso, já me afligia esse pensamento. Mas eu comecei a me desesperar mais aos 17 anos com a pergunta: o que eu quero ser quando crescer? Essa pergunta sempre me pegou, né? Que a gente vai se fazer uma hora ou outra, né? Os nossos pais fazem por nós, né? Nossos parentes, todo mundo fica falando com a gente que não, tu tem que saber que faculdade tu vai fazer, né? O que tu vai ser da vida, né? Com que tu vai trabalhar.
Porque tu vai trabalhar, tu vai ter que trabalhar. Então tem que dar teus pulos, tem que saber. Se responde aí, tem que se dar uma resposta. E eu ficava aflito porque eu não sabia, cara. Eu não tinha a menor ideia. Porque quando você é jovem, tá na escola, você sabe que esse negócio de o que eu quero ser quando eu crescer tá se referindo à faculdade. Não é sobre, não, vou trabalhar com isso. Não, vou viver desse jeito. Não, vou dar meu jeito nessa área. Não é isso. Você não tem cabeça pra pensar nisso. Você não tem maturidade. Você não viveu a vida adulta pra entender que tipo de vida dá pra você viver. Que tipo de vida dá pra você... Que tipo de estilo de vida você vai levar, sabe? Só consegue saber isso depois que se vive um pouco da vida adulta. Depois que se tem mais contato com adultos e com o mercado de trabalho, com a vida adulta e os problemas dela, com a sociedade no seu aspecto de proletariados, né? Ou seja, pegando um ônibus lotado pra ir, pra voltar, mais de 2 horas por dia em transporte público. É nesses momentos, quando você tá vivendo essas coisas, que você consegue desenvolver a maturidade, né? A sua cabeça amplia e você consegue pensar em que tipo de vida você quer, entendeu? Não é sobre qual faculdade ou qual profissão, não é sobre isso, é sobre a sua vida, cara. Porque não importa que profissão você escolha, não há garantia de felicidade ali, sabe? Tem gente que fez faculdade de, sei lá, neurociência, o cara é um neurocirurgião e mesmo assim o cara é infeliz, o cara tá aflito, o cara tá angustiado. E tem gente que é pedreiro e tá feliz da vida, sabe? O salário de um e de outro é muito diferente, é uma disparidade, né? E mesmo assim, cara, o salário não garantiu a felicidade do cirurgião. E talvez o salário não garanta, ou o trabalho não garanta a felicidade do pedreiro. Estou citando um exemplo, mas há outros exemplos de neurocirurgião feliz e pedreiro triste. Ou seja, o salário não é garantidor de felicidade. Ele é garantidor de facilidade, de oportunidade. E aí que entram mais questões filosóficas, mais questões problemáticas para você lidar. Mas de qualquer forma, essa foi a primeira coisa que eu aprendi. É a primeira coisa que eu vou enumerar aqui nesse podcast. É que dinheiro e profissão não é garantia de felicidade, não é garantia de realização. Você passar no concurso público não quer dizer que você vai ser feliz. Você ganhar 10, 12 mil por mês não quer dizer que você vai ser feliz. Tu pode viver uma vida amargurada, angustiante, ganhando 10 e gastando 12 e em dívidas. Ou você pode viver uma vida angustiante, ganhando um salário mínimo e devendo 4 mil no Serasa. Ou você pode viver uma vida feliz apesar disso. Eu tô rindo porque essa é a minha situação, tá, cara? E eu não tô com uma dívida enorme por causa de negligência, por causa de relaxo, não, mano. É porque eu tomei golpe mesmo, sabe? Eu trabalhei em blocos de carnavais, né? Eu trabalhei pra prefeitura nesse ramo aí. E eu não fui pago. E como eu tava contando com esse dinheiro aí pra pagar o cartão de crédito, eu não pude pagar o cartão de crédito porque eu não fui pago. E aí a dívida foi crescendo. E a minha dívida no cartão, que tava nos 1.000 e pouco, já tá quase 4 mil reais. E eu já não tô... Eu tava preocupadaço com isso, mas agora eu tô um pouco me lixando. Porque essa dívida não é um fator impeditivo pro que eu tô construindo, né? Estou construindo meu futuro do meu jeito e essa dívida, ela não vai ser uma pedra no caminho, sabe? Ela não vai... Por exemplo, eu quero entrar numa empresa, mas pra entrar na empresa tem que estar com o nome limpo. Não, isso não existe.
Empresas não veem o seu score no Serasa pra saber se vai te empregar ou não. É diploma e experiência. Se tu tem experiência e tem formação, beleza, tu entra. Mas dos meus 17, isso já me incomodava muito. E aí eu fiz 18 anos e bateu uma crise existencial enorme, cara. Isso foi lá pra 2020, 2021, por aí. Porque eu já cheguei na fase adulta. Entre aspas, fase adulta, né? Que eu acho isso uma palhaçada. Ninguém com 18 anos é adulto, cara. Sei lá. Depende também, né? Não vou ficar generalizando não, mas a maioria dos jovens aí que vem de uma família minimamente estruturada, você não alcança a fase adulta com 18 anos. Ah, mas eu trabalho e pago conta. Sim, mas você ainda tá amadurecendo. Você não tem a maturidade ideal pra viver plenamente como um adulto, sabe? Apesar de você trabalhar, pagar conta, essas coisas. Peraí. Como eu tava dizendo, apesar de você estar teoricamente fazendo as coisas que um adulto faz, ainda falta um pouco de maturidade, que já não é questões que diz respeito às suas escolhas, mas ao seu cérebro mesmo, sabe? A sua biologia, né? O cérebro, ele demanda tempo para se desenvolver por completo, assim como outras partes do seu corpo também. Partes externas e internas, tecidos, células. É questão de tempo. E enquanto partes do cérebro ainda não estão completamente desenvolvidas, que a ciência prevê que termina de se desenvolver aos 25 anos, você ainda vai sofrer com alguns sintomas que são parte desse mau desenvolvimento de alguns órgãos do cérebro, né? Supondo, sei lá, não tenho conhecimento para dizer isso com certeza, mas imagine, hipoteticamente, que o órgão responsável pelas decisões só termina de se desenvolver aos 25 anos. O órgão que é processado quando você precisa tomar uma decisão. É ele que trabalha. Se eu não me engano, é o lobo frontal, né? Ele trabalha para que você possa tomar uma decisão. Então, é um exemplo. E fora essa questão biológica, ainda tem muitos fatores, né? Que não te faz ser um adulto aos 18 anos, mas você não tá nem perto do que é ser um adulto. Então eu acho isso uma bobagem, mas querendo ou não, cara, a nossa família põe pressão na gente, que a gente já tá com 18 anos, já é um adulto, tem que escolher. A escola faz a mesma coisa, os parentes fazem a mesma coisa, coloca essa mesma pressão na gente. Tem que escolher logo a faculdade que quer fazer, etc, etc. E pô, cara, eu não quero fazer faculdade, sabe? Pelo menos não agora. Não com a cabeça que eu tenho. Não me vejo fazendo faculdade. Então eu tomei a escolha de construir meu futuro a partir do trabalho, desde cedo. Então eu nunca recusei oportunidade de trabalho. Eu vim de família pobre, então também não tenho o luxo de ficar recusando, cara. Tem que ajudar em casa. É que eu não me apresentei devidamente, né? Mas eu moro no Rio de Janeiro. E eu cresci numa favela do Rio de Janeiro, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Então eu cresci numa família que passou dificuldade financeira. E assim como muita gente, né? Eu não tive luxos, comodidades, até mesmo coisas mínimas eu não tive porque não tava tendo direito nem pra comida. Como é que vai ter pra essas outras coisas? Mas claro, graças aos meus irmãos também eu tive um videogame, né? Que um dos meus irmãos mais velhos, né? Que eu sou o mais novo da família, mas eu já tava trabalhando e comprou um videogame e como ficava lá em casa eu também usava, né?
coisas assim. Então videogame eu tive ali pros meus 14, 15 anos. Só que nessa época eu já tava passando por uma fase de depressão já. Lá pros meus 14 anos de idade eu já tava tendo umas crises existenciais, já tava me desencantando com o mundo, me sentindo à parte de tudo isso, sabe? Nunca me senti igual, adequado a esse sistema, então... Sei lá, eu tava com alguns desarranjos aí que eu precisava resolver e não tava conseguindo resolver direito. Porque eu era muito jovem pra lidar com essas coisas e a minha família é pobre e não dá pra pagar um psicólogo, né? Então eu sempre resolvi essas coisas sozinho. Isso é um pouco do que eu sou. Então eu cheguei aos 18, fui aceitando qualquer trabalho que aparecia, e assim eu fui indo. Eu fui pegando trabalhos informais, até que eu peguei o meu primeiro trabalho de carteira assinada e quando eu finalmente recebi salário mínimo, né? Na época era 1.412, eu acho. Isso é 2021, 2022. Daí eu fiquei pouco tempo nesse trabalho, ele me consumiu pra caramba. Comi o pão que o diabo amassou, cara. Foi uma tristeza. Eu tava mal-humorado, eu tava tratando minha família mal. Porque esse é um daqueles trabalhos que eles sugam a sua alma, te humilham, te pressionam ao máximo, te oprimem de um jeito que você nunca foi antes, sabe? Que é o tipo de trabalho que funciona com meta de produtividade. Funciona com meta, né? É metas. Tipo, não, tem que alcançar tantas pessoas até sábado, sei lá, até quarta-feira. E tem que correr, tem que dar teu jeito. Porque ninguém tá interessado naquilo ali. Mas tu tem que dar um jeito pra fazer a pessoa pelo menos... Sabe, pelo menos se submeter ao que você precisa que ela se submeta. Que é dar o CPF dela, o RG dela, a assinatura dela com uma rúbrica. E o número de telefone dela e o endereço. Que tipo de pessoa vai fazer isso? Mas a gente tinha que dar o nosso jeito. E obviamente ninguém conseguia bater essas metas. E obviamente nós éramos muito humilhados, muito estressados, muito oprimidos por causa disso. E obviamente a gente tinha que continuar nesse trabalho apesar disso, porque tínhamos contas pra pagar. Então deu 4 meses... Eu saí desse trampo. Na verdade, todo mundo foi demitido. Isso aí era num órgão de política pública, né? Esse meu trabalho. E o que acontece? Por que todo mundo foi demitido? Simplesmente porque o secretário desse órgão, ele se candidatou e foi eleito. Hoje ele é vereador. E como ele foi eleito, né? Se tornou um político. Ele não precisava mais ficar impressionando a população. Ele só tava impressionando pra ganhar voto. E como ele já ganhou, agora é que se dane. Então esse projeto simplesmente parou de funcionar. E um monte de outros projetos desse órgão de política pública também parou de funcionar. Logo não precisava mais daquelas mãos de obra. Logo demite todo mundo. E ele não precisa mais da gente. O cara já foi eleito já. Mas sério, era um trabalho bem ruim, cara. Era um trabalho bem ruim. Mas felizmente, depois desse trampo, apareceu uma oportunidade para trabalhar de jovem aprendiz numa empresa de ônibus na área de mecânica diesel. Algo que eu aceitei, né? Justamente porque eu vim de família pobre, eu não tenho como escolher, né? Não tenho parente que trabalha em empresa boa e pode me colocar lá num cargo maneiro, no setor administrativo. Não tive isso, não tenho isso na minha família. Então tem que dar meu jeito, tem que dar meus pulos. Consegui esse emprego graças a uma indicação da minha cunhada que tava lá dentro. A empresa tava precisando de jovem aprendiz de mecânica, ela botou meu currículo lá e eu entrei. E quando começou a prática, filho, mais uma empresa que foi o pão que o diabo amassou. Mas basicamente esse contrato ele consiste no seguinte:
De jovem aprendiz, o salário era R$600. Trabalhava de segunda a sexta. E era de 8 às meio-dia. 8 da manhã até meio-dia. E era 6 meses só na teoria, só estudando a parte teórica da mecânica de caminhões e ônibus, né? Ou seja, o motor, as partes do motor, o trem de força do motor, os sistemas do motor, né? O sistema de arrefecimento, lubrificação? Lubrificação, sistema de lubrificação, sistema de aspiração, enfim. Só essa parte, né? Acho que são 4 sistemas. Caraca, eu não posso esquecer disso, cara. Eu lido com isso diariamente, cacete. Aspiração, arrefecimento, lubrificação e... Tem um outro. Acho que é escapamento, descarga, não sei, cara. Não sei. Não vou lembrar aqui agora. E de qualquer forma eu tava tranquilo. Eu tava muito aliviado, cara. Minha saúde mental melhorou demais. Porque eu finalmente tinha encontrado um trabalho que não era a base de metas. Eu tinha horário pra começar, tinha horário pra terminar e eu tava tranquilo. Era isso que me deixava de boa, era isso que me deixava mais tranquilo, né? Então eu fui seguindo com o trabalho. Segunda a sexta, lá na unidade, estudando mecânica, as partes do motor, caixa de marcha, diferencial, enfim. Vendo caminhões, vendo ônibus, por aí. Depois que acabou a parte teórica, veio os 7 meses de parte prática. Agora é direto lá na empresa. Não vai mais voltar para a unidade, agora é só na empresa. Volta para a unidade só nas primeiras quarta, quinta e sexta do mês, né? Para fazer o aulão. Aí depois volta para a empresa de novo. Então eu tava seguindo aí. O primeiro dia de trabalho foi integração, foi pra gente conhecer a empresa. Tava empolgadão, caraca, maneiro, pá. No segundo dia que foi o trabalho de verdade. E foi nesse segundo dia que a gente trabalhou, eu e meus colegas, éramos 6. Foram 3 pra mecânica, né? Eu e mais 2. E o resto foi se dividindo, né? Um foi pra montagem de válvula pneumática, outro foi pra montagem de motor. E foi indo, né? E um tinha ido pra refrigeração. Estávamos lá no setor de mecânica geral, né? Que é revisão e estiva. Ou seja, trocar filtro. Sendo que lá é trocar válvula pneumática também. Trocar catraca de freio. Descravar a lona de freio. E por aí vai. Fui seguindo aí. No segundo dia, né? Que foi o dia que começou os trabalhos, eu conversei com o encarregado. Antes eu tinha conversado com meus colegas sobre a minha intenção, que eu não queria fazer nada pelas costas de ninguém. Depois eu conversei com o meu encarregado. Falei, olha, eu quero permissão sua para eu poder ficar aqui até mais tarde, porque eu quero aprender a profissão, quero me desenvolver nessa profissão. Então, se o senhor me permitir, eu vou ficar aqui até mais tarde. O meu horário previsto em contrato é de 8 às meio-dia. Mas se for o caso, eu fico aqui até as 5 da tarde. Se o mecânico fizer hora extra, eu fico até as 7. E eu tô aí pra isso. Quero trabalhar e eu quero aprender a profissão. Eu preciso de uma profissão. Eu sou jovem. Eu não tenho uma profissão. Se eu sair daqui, eu vou ter que procurar trabalho. Eu não quero ficar procurando trabalho. Eu não quero ficar entregando currículo de porta em porta procurando trabalho. Eu quero uma profissão que, caso eu saia daqui, eu não vou em qualquer empresa. Eu vou em empresas do setor da minha profissão. Ou seja, eu vou em empresas que precisem de mecânico. Tanto que ele deixou. Ele deixou e falou que a condição era que eu batesse o ponto meio-dia, né? Porque eu ia ficar lá até mais tarde, mas não ia ser remunerado. Ia ser normal, ia trabalhar de graça, no amor. Falei, beleza. Fui seguindo. Fui ridicularizado pra caramba, né? Me zoavam pra caramba.
Não só meus colegas, mas os próprios funcionários também me zoavam pra caramba, falavam que eu era maluco por estar fazendo aquilo ali. E eu fui quieto, calado ali na minha. Tô nem aí. Eu vou fazer o meu aqui, fazer o meu jogo e vambora. O importante pra mim é não fazer nada nas costas de ninguém, porque eu acho que isso é coisa de moleque. Não, vou conversar com o moleque antes e falar, ó, parada é essa. Fui fazendo a minha parte. Trabalhando. Juntei um dinheirinho, comprei o meu jogo de chave combinada, que ia da 6 até a 22. Aí por fora eu comprei uma 24 também, pra poder trabalhar com válvula pneumática, cuíca de freio, essas coisas assim. Eu fui trabalhando, saindo da empresa tarde, fazendo minha parte, trabalhando. Acabou que deu 7 meses, né? Acabou o nosso período de contrato. Chegou na parte de efetivar, né? Saber quem é que vai ser efetivado e quem é que não vai ser. Foram 7 meses, cara, que eu fiquei só aguentando ali quieto ali na minha. A zoação, né? Gente me zoando pra caramba, me ridicularizando, falando que eu era maluco. Essas coisas todas. E eu só fiz isso, cara, porque eu não queria sair da empresa e ter que procurar emprego e ter que procurar trabalho, velho. Sério, eu não gosto, velho, de ficar mandando currículo assim, mano. Eu não queria ter que fazer isso. E eu também não quero fazer faculdade, sabe? Eu preciso de uma profissão, mano. Preciso de um caminho, entendeu? Eu tinha finalmente encontrado um caminho pra minha vida. Sabe, essa área da mecânica não é a área que eu sempre me vi, não é a área que eu sempre sonhei. E eu confesso a você que eu não tô muito animado, mas não é com a área, é com a empresa. Eu não tô muito animado, justamente porque a empresa atrasa pagamento, ela atrasa o vale alimentação. É isso que desanima, cara, é você trabalhar e não receber, entendeu? É você trabalhar e saber que a empresa não tá pagando o seu fundo de garantia, não tá pagando o seu FGTS. Então, quando você quiser dar entrada num apartamento, né, fazer um financiamento, e a corretora verificar o seu fundo de garantia para saber quanto que você tem lá para poder dar de entrada no seu apartamento, ela vai ver que tu não tem nada, porque a empresa não tá pagando. Isso aí é caso de justiça, mano, a empresa tem que pagar, mas isso aí eu vejo depois. Enfim. E o resultado, né? Resultado lá da efetivação é que eu fui o único efetivado lá na empresa. Aí eu tô lá, nesse meio tempo aí, trabalhando agora direto como auxiliar mecânico. O dinheiro que eu peguei da minha rescisão, né, de término de contrato de jovem aprendiz, o dinheiro que eu peguei de rescisão eu investi tudo em ferramenta. Gastei mais de R$1.000 com ferramentas. Não sabia se eu ia ser efetivado ou não, mas se eu não fosse, cara, eu ia procurar em alguma outra empresa na área de ônibus e caminhões, né? Falar que eu já tinha as ferramentas, eu já tinha bastante conhecimento, porque eu fazia bastante coisa, né? E assim eu fui seguindo a minha vida. Consegui ser efetivado. Foi até engraçado, né? Porque depois que eu fui efetivado, ao invés de me zoarem, os funcionários, né, também do prédio, que já é outro setor, é lá pra administração. Eu não trabalho na administração, eu trabalho na oficina. Mas mesmo assim, muitos funcionários da administração, né, eles me parabenizaram. Pelo visto, ficou todo mundo sabendo que tinha aí um jovem aprendiz que ficava na empresa até mais tarde, né? A minha história aí acabou viralizando lá na empresa. Mas enfim. E agora que eu tô aqui dentro da empresa, trabalhando aí, né? Eu já tô com o objetivo, cara, de fazer o meu técnico, fazer um curso técnico. Tava na dúvida, mas é aquilo, eu fui conversando com as pessoas. Essa é uma segunda etapa muito importante. Eu fui conversando com os mais velhos, conversando com as pessoas mais adultas, né? E eles foram me dando conselhos. Eu também fui observando a vida deles. Tem muita gente que ganha um bom salário, mas não sobra nada, porque o cara se enfiou numa complicação
numa vida muito apertada financeiramente. Às vezes o cara fez filho num casamento ou fez filho por fora também, vai ter que pagar 2 pensões e tá casado com uma outra mulher, aí acaba não sobrando dinheiro direito. Às vezes o cara ganha 4 mil, 3 mil e pouco, mas não sobra dinheiro pra ele porque ele tem que pagar 2 pensões e tem que pagar ainda, tem que manter ainda a casa na qual que ele tá com a terceira mulher, entendeu? Então, não sei, o cara, de alguma forma ele conseguiu complicar a vida dele toda. Ou o cara tá viciado em jogo de aposta, né? Essas coisas assim. Enfim, muita gente que tá com uma vida conflituosa, por imprudência mesmo. E eu só tô observando essas coisas, cara. Com muitos eu não converso, mas tem outros que eu tento trocar uma ideia, eu tento pedir um conselho, um direcionamento. E eu fui conversando, né? A minha ideia era fazer técnico em mecânica. Só que nas unidades próximas aqui só tinha mecânica industrial. Mas apareceu um cara lá na empresa. Pô, às vezes parece que é Deus, cara. É Deus que envia essas pessoas assim na nossa vida, né? Mas esse cara, não sei nem o que ele foi fazer em empresa de ônibus. Pra ter uma ideia, ele entrou lá num mês e saiu no outro. Mas nesse pouco tempo que ele ficou lá, foi mais que o suficiente para eu poder conversar com ele, para ele me dar umas ideias. Ele falou comigo que ele tem 27 anos, tem 2 cursos técnicos nas costas, tem um tecnólogo em automação industrial, trabalhou em empresas de outros setores, né? Setor portuário, trabalhou com motor estacionário também numa outra empresa. E veio pra empresa de ônibus. Ele só foi me dando os conselhos. Falou, ó, cara, faz eletromecânica, que o seu horizonte vai se expandir bem mais do que só mecânica, ou então só elétrica, ou mecânica industrial, sei lá. Faz um curso de eletromecânica, se desenvolve e corre atrás mesmo. Corre atrás, não vai nessa de fazer filho cedo não. Corre atrás do teu futuro, porque é foda. É foda. E eu fiquei só ouvindo, cara. Só ouvindo, trocando ideia, falando com ele, ouvindo os conselhos. E agora eu tô com essa ideia aí pro meu futuro, né? Fazer um curso de eletromecânica e dar meus pulos, na medida do possível. Porque eu não quero fazer faculdade. Eu não quero... Eu não sei o que eu quero, essa é a questão. E por eu não saber o que eu quero, eu tô fazendo o que dá. O que dá pra fazer isso? Apareceu uma oportunidade pra trabalhar em empresa de ônibus como auxiliar mecânico, eu vou trabalhar. Não me importa se é a minha vocação, se não é, se eu tô gostando ou não, não me importa. É o que apareceu, eu vou fazer. Porque eu não tô com luxo, eu não tenho luxo de escolher o meu futuro. Que é de escolher as oportunidades. Porque tá escasso. Tá escasso. Então eu tenho que escolher o que aparecer. Eu tenho que engolir sapo. O que é engolir sapo? É o patrão te humilhar. É o patrão pisar na tua cara e tu tem que ficar quieto. O patrão te cobrar coisa, né? Te dar desvio de função, né? Fazer coisa que não é da sua função e ter que fazer quieto. Porque eu ainda não tenho qualificação, ainda não tenho experiência profissional para poder escolher uma oportunidade melhor. Então, no momento, eu vou aceitar essa falta de respeito, mas pensando em crescimento. E no meu caso, essa questão de engolir sapo, eu só faço isso porque eu tenho esperança. O que me move, cara, é esperança, sabe? É esperança. O que tá me movendo é esperança. É esperança no futuro melhor. É a esperança de que eu sou capaz de construir o futuro que eu quero pra mim.
No caso, ter o meu apartamento, a minha moto e receber o meu salário e sobrar, sabe? Eu acho que eu vou ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito. Eu vou me sentir muito mais digno da vida quando eu estiver com um salário, que o salário cai na conta, eu uso com as coisas que eu quero e sobra, entendeu? Pago minhas contas, compro minhas coisinhas pra mim e sobra dinheiro. Quando eu chegar nesse ponto eu vou estar bem. Eu tenho essa percepção pra mim, mas demorou pra eu descobrir o que eu quero da vida. Não se trata do que eu quero ser quando crescer, mas que vida eu quero levar? Que tipo de vida eu quero viver? Como eu quero viver a minha vida? Como eu quero levar a minha vida? Sabe? Essa foi a minha maior reflexão também. Uma das maiores foi quando eu descobri que a pergunta o que eu quero ser quando crescer tá errada. Não dá pra responder essa pergunta. Nem quando você é adulto. Não dá pra responder. Porque não tem como você, aos 18 anos, definir o seu futuro que baseará o resto da sua vida. Não dá, cara. Você é muito novo pra isso. Pra escolher um caminho e decidir seguir ele pelo resto da vida. Isso não acontece hoje em dia. O que hoje em dia acontece é você pegar um trabalho aqui, outro trabalho ali, que aí você vai entendendo como funciona a vida adulta, como funciona o mercado de trabalho, como funciona o sistema político-econômico ao qual você faz parte. E quando você entende essas coisas, desenvolve a sua própria visão política, ao invés de ficar repetindo o que os outros falam. É aí que tu vai tendo uma clareza cada vez maior, não exatamente do que você quer ser quando crescer, mas como você quer viver a sua vida, o que você quer fazer. Não é com o que você quer trabalhar. O trabalho, ele acaba ficando em segundo plano, porque o primeiro plano é a nossa vontade, são os nossos desejos, as nossas esperanças, os nossos objetivos, né? Isso que fica em primeiro plano. O trabalho, ele acaba sendo apenas um intermédio para aquilo que a gente quer. Então, com o tempo, pelo menos pra mim, eu tô desenvolvendo tolerância aos trabalhos que eu tô tendo, né? Eu nunca me imaginei na mecânica, mas eu não odeio essa profissão. E eu não me sinto mal nessa profissão. Na verdade, ela é boa, cara. Eu gosto do ambiente de trabalho. Eu só não gosto de não estar recebendo, né? Porque a empresa tá atrasando o pagamento pra caramba. É isso que desanima. Mas se não fosse essa questão do salário, por mim tava de boa, entendeu? E eu tô com um pensamento de crescer, com a intenção de crescer, fazer o meu técnico, procurar uma oportunidade melhor. Porque com o meu técnico voltado pro setor industrial e com anos de experiência na carteira e ainda sendo jovem, fica muito mais fácil de arranjar uma oportunidade, né? De conseguir uma oportunidade de emprego melhor no setor industrial. Imagino eu que essas empresas de grande porte prefiram contratar jovens, né? Porque eles vão ficar mais tempo na empresa, eles vão adoecer menos, vão entregar menos atestado, né? Vão ter menos pedido pra sair mais cedo da empresa porque não tem filho, não tem esposa, então o cara vai cumprir o horário dele ali e ir embora. Não sei, cara, não sei. Mas a questão é que eu não vejo problema nenhum em trabalhar com mecânica. Se eu estivesse trabalhando com elétrica também não veria problema nenhum. Qualquer trampo que aparecer pra mim, que estiver me mantendo no meu objetivo, eu vou aceitar de braços abertos. Então essa é a cabeça, né? Você para de se importar com aquela questão de o que eu quero ser quando eu crescer, que faculdade eu quero fazer, porque você percebe que essas coisas, elas estão aí pra te dar o poder
de conquistar a vida que você quer. Só que você ainda não sabe a vida que você quer. Por isso também que você não tem motivação para fazer uma faculdade, para estudar para Enem, para fazer algum curso, alguma coisa assim. Você acaba não conseguindo ter a motivação para correr atrás dessas coisas. No caso, eu falo você jovem, que tá nos seus 18 anos, tá indo para esse caminho, você ainda não tem motivação para correr atrás dessas coisas, porque você ainda não sabe que tipo de vida você quer, você não sabe o que você quer para sua vida. Porque você é muito novo. Às vezes você viveu trancado no seu quarto, jogando videogame ou fazendo alguma outra coisa. Aí você saía da escola e ia brincar na rua. Ou então saía da escola e ia ficar trancado em casa. Ficava no telefone. Então você não tem consciência do mundo lá fora. Você não tem conhecimento do mundo lá fora. Você não pega... Não sei o seu caso. Sem generalizar, tá? Mas sei lá, você não pega busão lotado 6 vezes por semana pra ir pro trabalho, sabe? Você não trabalha muitas das vezes. Então você não tem esse contato direto com outros adultos. Porque também é uma outra coisa que não funciona direito, né? No meu caso, não funcionou, de fato. É você pedir conselho pra adultos da sua família. Não funciona. Se for pedir pra um parente seu, ele vai ter cuidado com o que ele fala, porque ele sabe que se ele falar alguma merda, você vai falar com seus pais e seus pais vai acabar desenvolvendo uma briga ali na sua família, né? Você vai separar a sua família sem saber. Então seus parentes vão ter filtro na hora de falar com você. Seus pais vão ter filtro também na hora de falar com você. Eles sabem que tipo de conselho seria bom pra você, mas eles não vão falar o que eles querem falar. Eles vão falar o que é socialmente aceito falar, que é a questão da faculdade, questão de estudar pro Enem, essas coisas todas. Eles não vão falar o que eu tô falando pra você. Provavelmente não vão falar. Então, quando você tem contato direto com adultos que não são da sua família, eles não têm, ainda mais no ambiente de trabalho, eles não têm compromisso nenhum de usar filtro com você. Se for pra falar alguma coisa, eles vão falar. Por isso que é bom também. E outra coisa, ter introspecção. Pra você observar, refletir sobre a vida dos outros. Falar menos e ouvir mais. Entendeu? Observar mais. Tudo isso é extremamente essencial, importante, é fundamental pro jovem que ainda não sabe, não tem conhecimento ainda da vida adulta, do mundo lá fora, o que dá pra fazer, o que dá pra conquistar, que tipo de vida que dá pra ter no país em que você se encontra, na cidade em que você se encontra. É importante você observar e o quanto antes, né, você ter essa resposta, melhor. Mas no meu caso, não tenho intenção de fazer faculdade, então eu tô nessa, observando, vendo o que dá pra fazer, fazendo o que dá. Eu tô nesse caminho de fazer o que dá. Agora eu vou fazer o meu técnico e continuar nessa correria aí. Porque é assim que é, cara. Não tem jeito. Essa é uma coisa que eu aprendi também, né? Não é sobre a faculdade, não é sobre o que eu quero ser. É sobre como eu quero viver. Pra mim, tanto faz o trampo. Contanto que eu tenho o meu apartamento, contanto que eu tenho a minha moto, meu PlayStation 5, minha TV de 55 polegadas, 50 polegadas, meu ar-condicionado, né? E o meu apartamento, o meu. Onde eu entro não tem ninguém, eu saio não tem ninguém, entendeu? É a vida que eu quero ter. É a maneira como eu idealizo uma vida boa. Eu estou correndo atrás daquilo que eu idealizei que é um bom futuro. É isso que me mantém motivado para continuar. É isso que me mantém motivado. É isso que me mantém tolerando as coisas que eu tô passando, sabe? Muitas das dores, das partes complicadas da vida. Eu tô tolerando essas coisas, eu tô aceitando de peito aberto, eu tô aí pra aprender, tô observando, levando desaforo pra casa. Porque eu sei que tudo que eu tô passando
é necessário. Tudo que eu tô passando é uma construção, sabe? Faz parte da construção do meu futuro. É o alicerce. Agora, jovem ainda, novo do jeito que eu tô na fase de construir o alicerce, que é a fase mais dura, é a fase mais penosa. Porque o alicerce, qualquer um que já trabalhou como servente de pedreiro sabe, cara. Pô, tu fazer sapata, caraca, cansa pra caramba. E não é só uma que tu faz, mano. Tem que fazer várias sapatas pra fazer várias colunas. Aí depois tem que botar coluna ainda, fazer massa pra fazer coluna. Tu faz muita massa, né? Muito concreto. Então essa fase de preparar o alicerce é a fase penosa, é a fase dura, né? Só que, poxa, cara, graças a Deus, cara, graças a Papai do Céu, você tá construindo o alicerce. Tem gente que já desistiu da vida antes de fazer a sapata, antes de cavar o buraco pra fazer a coluna. Tem gente que já desistiu da vida. Tem gente que já desistiu desse processo e tá tentando buscar uma vida fácil, construindo o seu futuro a partir do teto. E essa pessoa vai ficar lá, ó, batendo a cabeça, até chegar aos 30, 40 anos e cair a ficha de que ela perdeu muitos anos de vida, agora tá numa situação muito mais complicada do que antes e vai ter que voltar, não do zero, mas do extremo negativo. Vai ter que reconstruir, vai ter que começar a construir o alicerce, só que sob condições muito mais complicadas do que na época em que era jovem. Tem gente que tá nessa situação, cara. Então, essa é uma das alternativas. Se você é jovem, não sabe o que quer, não sabe o que quer ser quando crescer, eu diria pra você que isso é normal. É normal. É que quando tu vai olhar assim, os raros jovens que já sabem o que querem ser, não me refiro aos jovens nas redes sociais, porque tudo aquilo ali é falsidade, tudo aquilo ali é hipocrisia. Tudo aquilo ali é só mostrando a fase boa, é só mostrando bem e bom. É mostrando o que gera engajamento. Então tudo que tá na rede social eu diria pra você ignorar. Agora, observando os raros jovens que já sabem o que querem ser, já iniciam uma faculdade, vai até o fim e se desenvolve, são jovens que eles vieram de uma família bem estruturada, ou então é uma família que, poxa, os pais deram suporte, os pais tiveram sabedoria, tiveram maturidade para fornecer ao seu filho um ambiente e condições propícias para o desenvolvimento dele. Então é o filho que, poxa, saía da escola, ia fazer uma luta, ia fazer uma academia, uma natação, ou então chegava em casa, ajudava os pais em casa, porque eles criaram o filho assim, ou então levava o pai levava o filho para trabalhar de servente com o pai, né? O pai era pedreiro. Tu vê, esses jovens assim, eles já tiveram um ambiente ali, cara, tiveram pais que não... Sabe, aquele filho que ele já chega aos 18 já sabendo o que quer, pode ter certeza que ele não foi fruto de um acidente. Ele não foi fruto de um acidente, ele foi planejado. A maioria de nós, inclusive eu, não fomos planejados. A gente foi fruto de um acidente. Os nossos pais estavam namorando, queria se relacionar sem proteção, a mãe acabou engravidando e agora tem que segurar a barra. Engravidou, agora ó, dá teus pulos, filho, tem que segurar a barra. E aí nasce a gente, sob essas condições, em que nossos pais ainda estão construindo o futuro deles, eles ainda estão correndo atrás. Então não tem tempo pra ficar, não tem tempo, não tem nem cabeça, não tem nem condições pra dar atenção devida pra gente, pra nos fornecer um ambiente e condições propícias pro nosso desenvolvimento. Então acaba nos jogando pra rua. A gente vai ficar mais na rua do que em casa, ou então fica no telefone, ou então vai aprender tudo necessário para se adaptar à vida adulta, vai aprender na escola e não com os pais. E aí vai chegar aos 18 totalmente perdido.
Cara, isso acontece, cara. Talvez você tenha sido parte disso. Então eu diria que é normal, tem muito jovem aí, a grande maioria é assim, ele não sabe o que ele quer. Por isso que o meu maior conselho para esses jovens é: procura um trabalho. Ou, se você tem tempo, se seus pais permitem isso a você, faça um curso técnico para atuar no setor industrial. Seja mecânica industrial, seja eletrotécnica, seja alguma outra área assim, né? Mas para atuar no setor industrial, para atuar em... Dê preferência a indústrias. Seja indústria têxtil, seja... Enfim, qualquer indústria, dê preferência à indústria. Porque geralmente as condições de trabalho, embora o trabalho seja um pouco mais pesado, acaba tendo melhores condições de trabalho. Vai ter um segurança do trabalho para poder te assistenciar, te fornecer os equipamentos necessários para sua proteção. Às vezes você vai receber uma insalubridade, já vê um dinheiro a mais. Mas a princípio, trabalhe primeiro, que eventualmente você vai desenvolver maturidade. Você vai desenvolver sua cabeça para saber o que você quer da vida. Esse, no momento, é uma das minhas percepções sobre a vida. São coisas que eu fico pensando demais, cara, sabe? São reflexões que têm vindo com bastante frequência. Essa ideia de o dinheiro não traz felicidade, mano. Não traz. Um pouco, né? É que o dinheiro de menos, ele não vai te trazer felicidade e ele vai te trazer infelicidade. O dinheiro de menos vai te trazer infelicidade. Vai te trazer revolta, vai te trazer uma insatisfação tremenda com a sua vida. Mas agora o dinheiro de mais, ele não vai mudar nada. Dependendo do que você tem feito para receber aquele dinheiro de mais, ele vai até te atormentar, vai te perturbar. Então, é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, cara. É mais um fator pelo qual é importante você viver um pouco da vida adulta. Trabalhar, receber o seu dinheiro, comprar suas coisas. Porque é nessa de comprar suas coisas, fazer o seu trabalho, que você vai desenvolvendo também a percepção do quanto de dinheiro seria bom pra você. Pô, com que salário eu viveria feliz, sabe? Eu teria minhas coisas e depois de um tempo, depois de pagar minhas coisas, sobraria dinheiro e eu estaria bem. Qual é o salário? Eu vou falar por mim. No meu caso, eu diria assim, com a minha cabeça atualmente, um salário de 4.300, 4.500, eu viveria bem, cara. Porque aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, tem uns apartamentos de 70 mil reais. Então pensa tu, apartamento de 70 mil reais, eu já faço um financiamento também de uma moto aí de 20 mil, que na hora de financiar vai pegar quase o dobro, né? Vai estar uns 38 mil reais pra financiar, vai vir juros pra caramba. Mas pô, eu ia conseguir estar pagando aos poucos, né? Porque a parcela do financiamento do apartamento, a prestação ia ficar por volta de 500 e pouco, se eu fizer pela Minha Casa Minha Vida. E a moto também não vai muito além disso, vai ficar lá nos 400 e pouco de prestação. E eu não acho que eu vou pegar eu não acho que eu vou pegar os dois juntos, né, de financiamento. Eu vou pegar primeiro a moto e depois o apartamento, para também ter condições de juntar dinheiro para fazer móveis planejados, trocar piso, né, reformar o apartamento. Então veja bem, cara, é a minha cabeça. Eu tenho todo esse planejamento financeiro, eu tenho como estimar essas coisas. Por quê? Porque eu tô vivendo a vida adulta, eu tô conversando com adultos, eu tô pedindo conselhos, eu tô perguntando pra caramba, eu tô ouvindo muita coisa, observando muita coisa. E eu tô pesquisando muita coisa também, cara. Porque a vida adulta, ela vai mudando a sua cabeça, ela vai moldando, né? Mudando e moldando, né? Poxa, se antes eu gostava de ficar assistindo anime e ficar de boa ali jogando, sei lá, algum jogo, Minecraft, não sei, cara.
Hoje em dia, mano, eu só quero saber de ter minha moto. Pô, eu vou ver meu YouTube lá, tá vídeo de moto, tá vídeo de financiamento, de Minha Casa Minha Vida, como é que funciona pra financiar, como é que funciona a previdência privada, sabe? Quais as melhores modalidades de investimento a longo prazo, como guardar dinheiro, como fazer uma boa organização financeira. Hoje em dia, essas coisas que eu tenho pesquisado, essas coisas que eu tenho consultado no meu horário de almoço, ou quando eu tô em casa, quando cheguei do trabalho e tô descansando, eu vou ler um pouco sobre isso, depois eu vou dormir pra no dia seguinte trabalhar de novo. Meus interesses no momento são esses. Porque quando eu chegar num ponto em que meu apartamento está quitado, minha moto está quitada, e agora o salário que eu recebo é só pra pagar a luz, água, gás, algumas contas assim, tipo Netflix, internet, e sobra, aí eu vou estar bem, cara. Aí eu vou estar estabilizado. Independente do salário que eu receber, se com o meu salário eu consigo manter minhas contas, comprar algo a mais pra mim e sobrar dinheiro depois, então eu já tô estabilizado. Esse é o ponto de estabilidade financeira. Essa é uma outra coisa. Quando você é jovem, você não sabe o que é estabilidade financeira. Você não sabe o que é segurança financeira. Você não tem como estimar essas coisas. Então, cara, novamente, reitero aqui pra vocês. O meu maior conselho pros jovens é trabalhar, cara. Chegou nos seus 18 anos de idade, não sabe o que tu quer ser quando crescer? Ou você sabe, mas não tem tanta certeza, tá querendo arriscar numa parada que isso pode te atrasar no futuro, porque depois você vai descobrir que não era o que queria? Nem tenta. Vai, procura um trampo, conversa com algum parente, vê se eles podem te indicar pra algum trabalho aí. Se bem que depender de onde você mora, nem precisa de indicação, mano. Você rapidinho consegue um trabalho aí. Rapidinho consegue um jovem aprendiz, consegue um estágio, consegue alguma coisa, rapidinho. Faz um técnico de 1 ano e meio, sabe? Um técnico administrativo, técnico em mecânica, técnico em eletricista, não sei, alguma coisa. Enfermagem. E trabalha. Porque é nessa de trabalhar que você vai desenvolver a sua cabeça. É trabalhando, tendo o seu dinheiro, comprando as suas coisas com o seu dinheiro. Você vai ver o tanto de dignidade que isso te traz, cara. Então, o quão bom isso é. A satisfação, ainda mais pra você que é homem. A satisfação e o orgulho de você tá podendo ajudar em casa. Ou então de você ter o seu dinheiro pra arcar com as suas coisas, não ficar pedindo aos seus pais. É outra coisa, cara. É outra história. Eu também, quando eu era jovem... Pô, ainda sou, né, cara? 22 anos. Mas quando eu era adolescente, lá no início... Cara, eu já quis fazer um monte de faculdade, cara. Eu quis fazer faculdade de filosofia, quis fazer faculdade de engenharia química, quis fazer faculdade também de letras e língua portuguesa. Eu quis fazer essas faculdades aí, cara. Só que aí é aquela coisa, né? A gente faz porque, eu gosto de filosofia, eu gosto de português. Eu gosto de matemática, eu gosto de física, vou tentar fazer faculdade disso. Sendo que, poxa, é difícil, sabe? De você lastrear o seu futuro, você lastrear um compromisso muito grande, que é a faculdade, cara. A faculdade é um compromisso muito grande. Às vezes as pessoas não têm cabeça pra perceber isso, mas faculdade é um compromisso muito grande, cara. Não é coisa boba não, filho. São 4, 5 anos da sua vida. E se seus pais pagam pra você fazer faculdade, é pior ainda, mano. Olha a responsabilidade, cara. Olha o compromisso que tu tá com. Seus pais vão ter que abrir mão da vida deles pra tá pagando um valor exorbitante em uma faculdade, cara. Então pensa bem, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer. Não vou me alongar muito. Eu gostaria de fazer gravações bem curtas daqui pra frente, menos de 1 hora. É o meu objetivo, gravações de menos de 1 hora. Mas acaba que eu me empolgo demais, né? E elas vão ficando bem longas. Mas é isso.
Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Essa é só uma parte, é só uma das minhas impressões. Tem muito mais por vir. Tenho muito mais ideias aqui pra explorar na minha cabecinha. E muitas coisas que eu quero compartilhar, cara. É que eu preciso fazer um tópico. É tanta coisa que se eu gravar no improviso, igual eu tô fazendo aqui agora, eu me embolo. Eu me embolo e eu acabo não falando tudo que eu queria falar. Mas eu espero que eu tenha sido bem claro aqui. Eu espero que eu possa ter ajudado bastante de alguma forma aí, pessoal. Então é isso. Lembrando que lá no meu canal do YouTube, lá no Unamic, todo sábado às 10 horas da noite eu faço live. E as minhas lives, elas duram 1h30. Elas têm 1h30 de duração. Ou seja, a live vai começar às 10 horas da noite, sendo que eu sempre começo um pouco depois, né? Um pouquinho de atraso, tipo 10h07, 10h05, 10h02. E a live vai até 11h30, teoricamente, né? Porque eu também sempre me alongo um pouco mais. Vai pra 11h40, 11h47, por aí. Mas é isso. Todo sábado, 10 horas da noite, temos 1h30 de live pra trocar ideia. É só live chat, mano. É só live chat. É um fundo lá, com o chat aparecendo na tela. O Wilson, que é o cachorro. E eu conversando com vocês. É só isso, tá? Então tá certo. Te vejo numa próxima gravação ou numa próxima live. Tchau, tchau. Let my soul fly free. Let my soul fly free. Every cloud has a silver lining. I'm feeling fruity today. I'm feeling fruity today. Let my soul fly free. Let my soul fly free.